Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta. Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Aqui no programa a gente traz assuntos relacionados à saúde para que você possa conhecer um pouco mais as áreas abordadas ou os serviços abordados. O programa hoje é um programa em que eu escolhi a dedo duas pessoas para vir conversar com vocês sobre o quê? Sobre o hospital da Unimed Vale dos Sinos, completando então o complexo hospitalar Unimed Vale dos Sinos, que a gente agora junta o hospital, mais o antigo hospital que era o São Rafael, que hoje ele é um hospital maternidade da Unimed Vale dos Sinos. No programa de hoje, então, eu quero trazer para vocês quais foram as vantagens, como é que saiu essa ideia, como se desenvolveu o hospital, qual é a qualidade que esse hospital tem de apresentar os serviços próprios para a população e principalmente aos conveniados da Unimed Vale dos Sinos. Então as pessoas que eu trago hoje aqui é a Júlia e a Sabrina, que uma é a superintendente do hospital e a outra é a gerente, certo? Então muito bem, obrigado pela presença de vocês, meninas. Tudo bem, doutor? Então eu sou a Júlia, sou superintendente de serviços próprios do Hospital da Unimed. Vou te atrapalhar, pera. Fala teu sobrenome para as pessoas saberem como é que é teu nome. É Júlia Rabitson. Viu? Por isso que eu não falei o sobrenome antes. E agora temos a Sabrina aqui. Boa tarde. Então, Sabrina Garcia, essa eu, essa eu sabia o sobrenome. Sabrina Garcia, sou gerente, então responsável pela gestão do hospital. Como é que funciona, meninas? Agora para as pessoas entenderem também. O gerente... Tá dando interferência? Não. Os efeitos extras não precisam. Ah, o barulho? Ó, o microfone tá bom então, hein? Tá puxando da Tá música. captando. Só falta passar um carro de som agora do partido. Não pode Da mais. Tânia. Desde ontem não pode. Ah, já tá bloqueado? Eu acho que sim. E quando é que não pode mais beber cerveja? Desde hoje? Não, acho que é amanhã, Amanhã é meia-noite. É. Pera, tem isso mesmo? Tem, acho que sábado meia-noite. não É, pode tem, mais beber. É tem. proibido venda. Beber tu pode em casa. Sério? Ah, mas isso é mudança. Vamos continuar? Tá gravando? Sim, estamos gravando. Ele não para de gravar, depois eles editam. Eu que tenho que controlar meus tempos aqui. Sim. Porque eu tenho que saber a hora de chamar o comercial. Vamos voltar. Pois bem, então, meus amigos, para vocês entenderem como eu, que a gente às vezes se confunde um pouco, como é que funciona, Júlia e Sabrina? O que que faz um gerente, gerencia, e o que que faz um superintendente? Como é que é a relação de vocês duas para conseguir carregar isso aí? Para as pessoas entenderem o que que faz o superintendente, simplesmente, e o que que é a função do gerente. Perfeito. Hoje nós temos assim, da cultura da Unimed, a gente tem a preferência pelo serviço próprio, né? O serviço próprio a gente consegue gerenciar melhor, a gente consegue entregar uma melhor qualidade. Então, hoje dentro da Unimed Vale dos Sinos, nós temos N serviços próprios, desde exames, a questão de Unimed Lar, medicina preventiva, as nossas unidades assistenciais. Então, eu fico responsável por todos os serviços próprios. Eu nem sabia. Tipo, a audiometria que eu tenho lá no consultório passa por ti? Não, daí é a parte de prestadores. Ah, entendi. Prestadores e relação com o cooperado, né? Entendi. Então, tudo que é dentro das nossas unidades fica na nossa cadeia. Para eles entenderem, eu vou simplificar. Tu é dono de um restaurante. E o que que é serviços próprios? É tu almoçar e jantar no teu restaurante, onde tu vai ter menos custo se tu estiver aqui no restaurante de outra pessoa e pagar a tua refeição. Perfeito, Isso é para a exatamente. pessoa entender Isso o que aí. que é serviços próprios. Então Perfeito. ela cuida de todos os serviços próprios da Unimed, imagem, essas coisas assim. né? Exatamente. E a Sabrina, que é a gerente do hospital aqui de Novo Hamburgo, fica responsável ali, então, pelas duas torres e o gerenciamento dos serviços que ali acontecem. Estamos indo para o 4º ano do hospital e 1º ano da reformulação do São Rafael, que virou a Torre 1, que é a maternidade, é isso? Exatamente. Que virou, então, o Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos. Perfeito. São 2 hospitais num.
Que é uma pena, né, que não deram aquela rua. É uma pena que a gente não conseguiu. Eu sempre comento isso, bah, mas custava dar aquela rua e a Unimed fizesse um parque, alguma Conseguir coisa, em Novo unificar Hamburgo, para tudo. ganhar aquela rua. É verdade, é verdade. Né? Mas ficou muito bom, né? A passarela também para nós foi um desafio, a gente conseguir a liberação e ficou um fluxo muito tranquilo, o pessoal já está adaptado. A primeira passarela que eu passei longa assim de hospital foi no Einstein. Lá tem um passarelão assim, muito mais alta que a daqui. Lá eu tá caminhando nas duas brincando, mas é bem mais alto. Sim, é bem nos andares bem mais acima, né? Sim. Vamos falar assim simplesmente. Junta a expertise de vocês duas. Qual então é a vantagem de termos o hospital ou o complexo hospitalar Unimed Vale dos Sinos para a população de Novo Hamburgo? Né, alguns dizem, mas eu não tenho Unimed. Mas tem que ter uma vantagem. E para os clientes Unimed? Perfeito. Como eu coloquei antes, a gente sempre teve no nosso DNA a questão da gente ter os serviços próprios aqui na Vale dos Sinos, né? A gente tinha um hospital, que todo mundo conhece, né, pelo antigo São Rafael. Era um hospital pequeno, de média complexidade, e a gente sempre sentia a necessidade de expandir isso, porque a necessidade dos nossos clientes também acabavam buscando Porto Alegre, serviços de maior complexidade. Então, a gente começou a montar isso, né? O que a gente precisava ter, quais seriam os nossos serviços, o que a gente precisava oferecer para a população. E aí foram, né, doutor, em torno de 2 anos a gente projetando como é que seria a construção desse hospital, o que a gente ofereceria de serviços, muitas discussões de fluxo de atendimento, tamanho de sala, o que a gente vai precisar, o que daqui a pouco a gente olhando para a planta a gente consegue economizar com equipe, né? Essa questão de logística de um todo. E aí, então, nesse paralelo, a gente fazia a aprovação, né? As aprovações legais da estrutura. E aí a gente começou a construção, então, em março de 2019. Isso. A gente... Demorou muito para conseguir a liberação do terreno também. Demorou bastante. A gente tinha aquela questão ali da divisa com o Parcão, né, que tinha uma área ali de preservação, então a gente teve que discutir bastante isso, apresentar o que seriam, né, a gente teria estação de tratamento, a gente teria outras questões de sustentabilidade ali para gerar o menor impacto possível ali naquela área, né. E aí a gente começou, então, de fato, em março de 2019 a construção. A gente sempre teve muito justo com a construtora que a gente escolheu, que precisaria ser em 2 anos, né? Porque a gente estava já com uma demanda reprimida e a gente precisava oferecer isso para a população. E aí, então, a gente, no meio dessa construção, a gente ainda enfrentou a pandemia, né? E aí, muitos desafios, porque a gente tinha uma quantidade gigantesca de operários trabalhando, né? De pedreiros, pintores, eletricistas. A vigilância sanitária, a gente conseguiu fazer uma parceria muito legal ali dos controles, as medidas ali de proteção e tudo mais. E foi muito positivo isso, porque junto com a construção, a gente já vinha fazendo a programação da compra dos equipamentos. Respiradores, camas, a questão cirúrgica, ressonância. Então, quando chegou, sem a gente estar preparado para isso, vamos dizer, a questão da pandemia, a gente já tinha esses equipamentos já comprados e disponíveis e a gente conseguiu, de forma não permanente, mas ir adaptando esse crescimento para conseguir atender essa demanda que foi gerada pela Covid, né? A gente chegou a ter, na época, só fazendo um parênteses, a gente partiu de 7 leitos de UTI adulto que a gente tinha para quase 50 leitos. E tudo graças a esses equipamentos que a gente já tinha comprado na época. O hospital velho não tinha condições, né? Não tinha para onde expandir, Eles estavam fazendo quartos de semi-UTI. A gente começou a transformar os leitos e treinar as equipes e trazer os médicos. E isso, para nós, foi muito positivo, assim, porque a gente conseguiu atender, foram poucos os pacientes que a gente precisou transferir, então a gente conseguiu assumir uma demanda... Novo, né? Isso ainda no antigo. Ah, tá, não, mas ainda no antigo. De conseguir as coisas no novo já, porque pegou a segunda etapa da pandemia. Isso, exatamente. O segmento dela, exatamente. Né? O hospital nasceu no meio de uma confusão. Exatamente. No meio de uma guerra. Um desafio, assim, absurdo, né? Nós fizemos, então, daí a inauguração em março de 2021, que a gente chama da Torre 2, que é a estrutura totalmente nova, que é o hospital. E aí, em seguida, a gente já partiu, então, para a reforma do antigo São Rafael, né? Que virou maternidade. Que virou maternidade. E a gente... Mas tem outras coisas que acontecem lá, né? Não é só a nenê que nasce lá. Não é só nenê. A gente tem a obstetrícia
E aí a gente tem mais os serviços ambulatoriais, né? A parte da oncologia, a endoscopia, a gente inaugurou o serviço de diálise também, e a hemodinâmica, que já era um serviço que a gente tinha antes da reforma e que se manteve lá nessa estrutura. Mas, claro, assim, o São Rafael sempre teve uma proposta de materno-infantil, né? Então, a gente sempre quis, depois da reforma, manter isso e separar, né, essa questão de maternidade da estrutura dos atendimentos doentes, gerais. assim. Exatamente. Né? E agora, na tua parte de direção, de gerência, como é que fica pensando, logo pós uma pandemia, caixa, fluxo de caixa, demanda, o orçamento, com novos orçamentos vindo em cima disso, gerenciamento financeiro disso, como gerente, como é que foram organizadas essas estruturas para poder manter viável e a vida ativa desse complexo? Na verdade, do hospital na época, né? De uma maneira geral, né, a pandemia veio e nos trouxe uma performance, né, tanto assistencial quanto a todo esse olhar mais crítico financeiro também. Né? Então, as equipes financeiras sempre muito afinadas, né? E falando da obra em si, a gente tinha, né, uma gerenciadora, então ela fazia o papel junto com a Unimed também dessa questão firme financeira do que tinha sido amarrado com a própria construtora. Né? A grande sorte, né, para as pessoas não entendem, nós estamos falando de negócios aqui, gente, negócios de saúde. E que com a pandemia foram suspensas muitas cirurgias. Então subiu-se muito os preços do oxigênio, dos materiais, remédios em geral, mas o custo da cirurgia ficou só para as urgências. Então as cirurgias eletivas, aquele dinheiro que tinha uma média de custo, esse dinheiro foi derivado para a manutenção das doenças infecciosas respiratórias, que na verdade eram Covid-19, né? Exatamente. Então, para a pessoa entender esse fluxo de caixa, eu acho que é importante eu falar para eles, mas como é que eles conseguiram, se tudo ficou caro? É porque é o cobertor. Tá lá tapando meus pés, é o cobertor curto. Se eu tapar o peito, vai aparecer o pé. Se eu quiser tapar Exatamente. o pé, tu tem que jogar conforme vai. E deu certo isso aí, né? Exatamente. Outro ponto, né, doutor Rodrigo, que a gente sempre tem que lembrar, nós sendo Unimed, nós não estamos sozinhos, né? Porque a Unimed Federação, que tem outras singulares, até para todos entenderem, cada Unimed faz a sua gestão. São empresas separadas, né? Isso é frequente, eu explico para os pacientes do consultório. Isso, são empresas, cada um com a sua gestão, né? Com o seu resultado. Que leva só uma bandeira. Exatamente. E ao mesmo tempo, no momento de um enfrentamento, de uma situação pontual que foi a pandemia ou a calamidade, ou compras conjuntas, todo mundo se une, claro. Né? E daí quanto mais poder de pirona comprar, exatamente. Tu consegue mais barato. Tu vai comprar, eu quero 1000 unidades. Não, eu quero 1 milhão de unidades. É diferente. É diferente. Então, essa força da marca, isso bate, nos ajuda em momentos, né? Estratégicos, pensando exatamente. Assim. A marca, então, ela acaba sendo estratégica como divulgação da marca forte, consolidada em saúde, mas também pelos bastidores existem outras relações comerciais, como compra de mantimentos, enfim. Correto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar nossos apoiadores, sendo um deles a Unimed, e voltamos em breve, já já. Tchau, tchau. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. O Centro Eco, referência em diagnósticos por imagem há mais de 40 anos, amplia o atendimento com uma nova unidade. Situada na rua Bento Gonçalves, 1759, no centro de Novo Hamburgo. Centro Eco, você confia no que a gente vê. E se eles me chamarem de velho? E
se eles acharem que eu sou incapaz? Se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. Voltando então dos nossos apoiadores aqui no programa Pergunte ao Doutor na Vale TV. Eu estou com a superintendente do Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos, a Júlia, e a gerente do hospital, do complexo também, né? A Sabrina. Eu acho que a gente pode tocar num ponto que as pessoas não entendem. Qual é a capacidade de funcionamento relacionado, sim, a pessoas dentro do hospital, cirurgias e doentes, do complexo hospital mais a maternidade? Isso, doutor Rodrigo, até para dar uma ênfase, o complexo, além das duas estruturas de Novo Hamburgo, que são as duas torres, nós também temos que contemplar São Leopoldo. O hospital de São Leopoldo. Achei que estava pensando também já até contigo. Nas unidades menores. Tá. Então, das estruturas hospitalares, nós estamos em São Leopoldo e as duas torres de Novo Hamburgo. Então, da capacidade instalada a nível de leitos, nós chegamos a 250 leitos. Né? Pessoas doentes internadas, ou pós-op cirúrgico, enfim. Exatamente. 250 pessoas deitadas. Isto aí. Com a UTI. Isso, com a UTI. Então são 200, que a UTI é quase 50? A UTI nós estamos com 20 e mais... Mas tem mais a cardio, não? Nós estamos com 20 leitos adultos, voltado para cardio geral e parte neurocárdio, e mais 20 leitos para neonatal. Entendi. Né? Então, ali sim, dá torno de 40 leitos de UTI, né, de terapia intensiva, entre adulto e neonatal. Cabe salientar, assim, com o nascimento do complexo, a gente resgatou, como a Júlia já citou, essa questão da alta complexidade, né, que é algo que a gente estava cada vez mais, né, em busca disso. E entregar também para a comunidade, para a referência, né, essa condição até estrutural. E com isso também, né, os próprios profissionais médicos melhor atendidos e também podendo executar técnicas que muitas vezes iam a Porto Alegre, né. Então, assim, as especialidades e as linhas de cuidado foram muito bem pensadas e planejadas, né. Então, pensando na linha cardio, desde a porta de atendimento, a UTI cardiológica, o bloco cirúrgico que faz a cirurgia cardíaca, até uma hemodinâmica, né? E termina ou inicia ali a parte de diagnóstico, que tem a ressonância voltado para protocolos. O protocolo é muito importante. Síndrome coronariana, pessoa com suspeita de infarto ou com suspeita de AVC, acidente vascular cerebral, que a gente conversou aqui no programa até com a Dani Lunelli, é interessante porque é um negócio muito ágil, né? É muito ágil mesmo, comparando com outros lugares, eu acho que ali uma coisa que dá para dizer que é excelência. Eu estou puxando esse assunto de excelência sobre os protocolos para falar sobre as acreditações. Tem a tal DEONA. Correto. Não, tem os ISO também. Tem ISO, é tanto número, gente, é tanto número que eu nem sei falar. Então deixa as duas que cuidam dessas partes saber explicar isso aí, porque eu só digo, tá. Isso surgiu, essa questão das certificações de hospitais, né, para conseguir comprovar a qualidade de entrega dos serviços, né. Hoje, dentro de uma instituição hospitalar, existem 1000 possibilidades de riscos, a gente fala cada vez mais em segurança do paciente, né, a gente garantir que o paciente vai sair melhor do que ele entrou dentro da assistência. Então, a gente foi em busca dessa certificação. A ONA, que é a nossa instituição certificadora hoje, é a Organização Nacional de Acreditação, então a gente escolheu essa certificação, que é a mais renomada aqui, conhecida no Brasil, e aí ela chega e ela audita, né, os nossos serviços, os protocolos, os nossos indicadores, os nossos tempos, as nossas qualidades de entrega, e aí ela nos dá um selo que pode ser o nível 1, 2 ou 3, sendo o 3 o mais alto nível, então, de qualificação. Como a gente estava em reforma ainda com a questão aqui em Novo Hamburgo, a gente certificou primeiro São Leopoldo, então a gente já iniciou lá na primeira rodada, a gente conseguiu o nível 1, e aí na sequência, então, a gente já tinha inaugurado o hospital também aqui em Novo Hamburgo, e aí agora nós temos, então, a ONA nível 3, que é a certificação
máxima, então, que a gente pode entregar para o paciente, e aí é onde é reconhecido, né, essa qualidade, essa entrega que a gente faz de diferencial aqui para... Então, escutando isso, segundo uma empresa certificadora, o Complexo Hospitalar Unimed tem a melhor nota, como grandes hospitais do Brasil. E assim como grandes hospitais não têm grandes notas também, tá? Para vocês entenderem. Então, isso é para trazer para o topo o complexo. Exato. E os ISO? Vamos falar do ISO. O que é ISO? ISO são programas, né, de qualidade, mas a gente hoje não tá, a gente já tinha um tempo atrás. 9 mil, depois não sei quantos mil. Isso. Daí agora veio a ONA. E agora veio a ONA. Porque a ONA, ela olha, a ISO, ela olha uma questão da empresa muito mais padrão, independente se é uma empresa de engenharia, de produção, de serviço, e a ONA, ela olha exclusivamente para os serviços de saúde. Então, é um olhar bem dedicado para a nossa entrega. Metalúrgica, um monte de coisa tem o ISO, né? Perfeito. Talvez é uma avaliação mais protocolar. Exato. E quando tu falasse do assistencial, para as pessoas entenderem o assistencial, eu acho que ele começa desde a porta de entrada, né? Perfeito, desde a recepção, atendimento, a acolhida desse paciente, exato. Ele vai ser classificado lá na emergência, qual é o grau de necessidade. Né? O acolhimento desde até daquelas cirurgias eletivas. Também. Desde do primeiro atendimento que o paciente recebe, toda a trajetória, né, que ele vai fazer dentro do hospital, a hotelaria, olha para a parte do nosso fornecimento de insumos, né, porque o paciente por vezes não percebe, mas a gente tem outras pequenas empresas sendo geridas também dentro do hospital, pessoa, né? A gente fala em hotelaria, a pessoa não dá conta. Tem que pensar até no sabonete e no shampoo que a pessoa vai usar. Perfeito. A gente fala que o hospital é pequenas empresas dentro de grandes uma, negócios. Né? Tem programa porque a gente tem uma cozinha industrial, a gente tem toda uma questão de lavanderia, a gente tem toda uma questão de controle de farmácia e de logística de chegada e recebimento. É bem automatizado, é bem legal a de materiais e medicamentos. O CME, o lugar que limpa e esteriliza material, a gente é quase uma outra empresa dentro de um hospital. Exato. Porque tem que ser tudo muito organizado. Exatamente. E aí a gente precisa fazer com que essa engrenagem esteja muito bem alinhada para que quando o paciente chegue lá para o atendimento, ele tenha a roupa de cama, o material esterilizado, a medicação que ele precisa. A tia que limpa o quarto. Exatamente. Até a enfermagem que vai dar o remédio, vai medir a pressão. Exatamente. Que vai lá no teu quarto quando ele buzina lá que está achando uma coisa ruim. Os registros, né, em prontuário para ter o histórico do paciente. Alguém que cuida do prontuário. Perfeito. O que eu cuido, eu digo pro pessoal da TI. Isso, que a gente precisa armazenar. TI não funciona hoje. Exatamente. E dentro do complexo, né, doutora, a gente sempre buscou muito, o nosso presidente, doutor Mello, ele tem uma visão muito para isso, para a questão de... Eu queria trazer ele aqui, tá? Já pedi para ele, mas ainda ele não quis vir. Ele ainda não veio, mas ele virá. Uma questão de alta tecnologia, né, então a gente buscou ter equipamentos e ter software e ter sistemas que nos atendessem muito nessa questão de alta tecnologia, e também para a gente cada vez mais otimizar os nossos processos, né? Já que nós estamos com uma estrutura tão grande assim, a gente também tem que partir de um outro patamar, né? Antes de falar de tecnologias, da visão de vocês que estão dentro da gerência do negócio, daqui para frente, visão e planejamento que vocês têm, não pessoal, visão dentro dos estudos. Evolução do hospital, superlotação e pensamento de um novo complexo, qual é que é? Saia justa. Saia justa. A gente estava falando antes nos bastidores, né? Quando a gente começou a planejar a construção do hospital, a gente tinha uma ideia de ocupação, né, dos nossos serviços e que eles, na hora que a gente inaugurou, eles já entraram num patamar muito superior de ocupação, de demanda, de exames. Então, a gente hoje está com um nível bem alto, né, de ocupação. Não funciona com menos de 76%, 80%? Não. Sempre se diz, né? Abaixo de 75 ele não é viável, mas também, antigamente, se falava em até 85% de ocupação, o hospital funcionava num nível adequado. Hoje, com software, com inteligência artificial, com metodologia de logística, já se fala em 95%, 96% de ocupação. Então, o que a gente... O hospital chega perto sempre. Exatamente. Está sempre assim. Sempre assim, sempre assim. Então, qual é o nosso desafio cada vez mais necessário? É a gente otimizar esse fluxo, né?
é quando o paciente ter alta, a gente não demorar para limpar o leito para chegar o outro paciente. É a gente ter a nossa gestão de leitos cada vez mais otimizada para a gente conseguir fazer girar essa engrenagem. Enche uma emergência, enche uma recuperação pós-cirúrgica e tem que subir. A gente fala subir, né? Mas é subir. Tem que ir pro andar para ficar internado e não gira, né? Exato. Então, o nosso desafio é sempre esse, assim, a gente precisa otimizar esse fluxo, porque tirando esses gargalos é como a gente consegue oferecer mais disponibilidade dos nossos leitos, dos nossos serviços, enfim. E aí a gente vem discutindo muito, né, a questão da ausência, eu marquei o meu exame, eu não compareci, ficou um horário aberto. Isso é uma confusão já até em consultório, porque que faltam de consulta, isso é um problema. Porque desafio. Tem gente mais necessitada querendo aquele exame, né, vamos falar assim, e não fez, deixou de ocupar, a máquina gerou ociosidade, né, é uma perda. Todos perdem. Todos perdem, exatamente. O serviço ficou parado, né, poderia estar sendo dedicado para um outro atendimento. Então, cada vez mais a gente precisa olhar para isso, é otimizar esse fluxo para garantir essa entrega com qualidade. Ô Sabrina, e o robô? Pois bem. Fala aí do robô, gente, fala do robô. O Marlon já falou um monte do robô aqui no passado. Isso. O robô, então, está em ativa, né? Então, aí já fechamos em torno de 140 procedimentos, um ano do investimento e da produção. Recentemente, nós começamos, então, com o curso da robótica, né? E muitos motivados a trazer novos profissionais e formar também profissionais médicos com essa técnica, né? Para propiciar também aqui na região, além da estrutura, tem um robô para trazerem seus pacientes para operar com tecnologia. Exatamente. E está sendo um sucesso, assim, né? Tanto a parte do procedimento em si, né? Que cada vez mais aí nós estamos chegando numa média de produção bem positiva, nível de satisfação também dos clientes, né? Atendidos. Né? É difícil isso aí também, né? A pessoa parar e responder um questionário. A gente sabe, para conseguir um positivo é muito mais difícil conseguir um negativo, né? É desafiador. A pessoa invocou com a comida do hospital, já vai lá e senta a caneta. A gente tem essa tendência, né? A gente mais reclama do que elogia, né? Eu não tenho mais, eu acho. Porque a gente trabalha com isso, Sim, então eu sempre a gente precisa ter esse olhar. Fazer o melhor e ver o lado bom das coisas. Claro que a pesquisa sempre serve, né? Para nos dar um feedback e a gente saber onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente está tendo algum gap. E cada vez as pessoas com menos tempo, né? Então fica mais desafiador. Eu vou parar agora para responder. Tanto que agora as pesquisas vêm, né? A leitura de 5 minutos, leitura de 3 minutos, porque daí a pessoa já se programa. Ali do tempo que ela vai perder para dar aquele feedback. Mas eu sou da época do papelzinho ainda, hein? Tu sair de um lugar, tu poderia responder para nós o papelzinho aqui? Só marca os X. Hoje, para estimular a pesquisa, além das visitas nos quartos, o envio para o e-mail, nós temos os QR Code. Então, maternidade tem o QR Code lá no leito, salas de espera, para o cliente também já poder interagir. Mas mesmo assim, a adesão, ela, né? É difícil. É difícil. Meninas, gente, o que vocês acham que eu vou falar? Estamos terminando o programa, conversei aqui, espero que vocês consigam entender um pouquinho dessa... É uma dimensão do complexo hospitalar, que em período curto que a gente tentou só abordar algumas coisas para vocês começar a entender da importância do hospital, do complexo hospitalar Unimed para a cidade, para os clientes da Unimed Vale dos Sinos. Conversei com a Júlia, superintendente, conversei com a Sabrina, gerente, então, superintendente de serviços próprios, e ela é gerente do complexo hospitalar. Vocês têm considerações finais que vocês queiram deixar para os nossos espectadores, porque eu não sei se vai ser por internet ou se vai ser pela TV? Doutor, eu acho que é importante também a gente lembrar que, na verdade, o complexo ele não está disponível só para os clientes da Unimed, né? A gente tem feito bastante divulgação, então, dos nossos serviços para serviços particulares, então nós estamos disponíveis. Nós atendemos outros convênios também. Então, a gente faz esse atendimento de forma geral, né, para a comunidade, não só para os clientes da Unimed Vale dos Sinos. Sabrina? Agradecer pelo espaço e nós ficamos à disposição, né, e ficar aí em prol e fazer o melhor por todos da saúde aqui da região, né, e
e buscar referência dentro das complexidades aí propostas. Como cooperado, eu posso falar em nome da Unimed, procure nas redes sociais do Instagram, o @Complexo Hospitalar Unimed Vale dos Sinos, e também tem o @Unimed PS, Isto. para conseguir acompanhar as novidades e tendências que eles lançam lá relacionados ao Complexo Hospitalar e à Unimed. Quero agradecer a atenção de vocês por mais um programa. Se tiverem dúvidas, me enviem para a TV para a gente possa melhorar. E não se esqueça, saúde não é brinquedo. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresentou Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê.